A gente, Marcos, tem se preocupado muito com isso, que é uma necessidade de adaptação à forma como a mensagem que nós proclamamos é aceita aqui. Eu sei que às vezes quando nós falamos isso, e eu já passei por isso ao mostrar, expor essa visão para algumas pessoas aqui, as pessoas têm um pouco de receio de que nós estamos moldando o nosso culto, moldando de forma intencional, de que isso talvez não era digamos, honesto fazer isso, etc. O que eu acho, né? Eu concordo plenamente de que o nosso formato de culto, em que muitas igrejas aqui têm praticado, é um formato de culto brasileiro. É bom ou é ruim? Olha, ali depende do propósito do teu objetivo como igreja, né? Se eu sou uma igreja que tem como propósito e objetivo alcançar os nacionais, eu preciso entender quais são isso. Nós sempre falamos muito nos nossos treinamentos, né? Olha, quais são as barreiras? Nós entendemos que entre eu e aquele que vai ser evangelizado existem diversas barreiras. E o meu trabalho, enquanto missionário, é desmontar cada uma desses obstáculos, cada uma dessas barreiras, para que a mensagem do evangelho flua. Então, se eu vejo que o ambiente de culto é um ambiente que é uma dessas barreiras, eu preciso debruçar sobre isso e pensar como eu vou estruturar meu culto de uma forma onde ele não seja mais um obstáculo, e sim um facilitador. Se nós olharmos, por exemplo, nós precisamos entender. Nós falamos aqui sobre uma estatística que é a estatística portuguesa. 2%, e dentro desses 2% nós precisamos reconhecer que há muita participação já de imigrantes nesse dado, ok? 2% são evangélicos. 85%, se não me engano, são católicos. Eu fui católico durante muitos anos antes de me converter. Quando nós olhamos para o modelo, vou chamar modelo de culto, né? Vamos chamar assim, o rito católico, que é a missa. Quando nós olhamos para aquilo, você pode transitar em qualquer igreja católica, em todo Portugal, ela vai seguir, talvez que está no mundo, dentro da matriz tradicional, não da ortodoxa, você vai seguir praticamente aquele mesmo rito, aquele mesmo culto. Aquilo é metódico. Muitos vão dizer, mas isso não traz uma coisa genuína, não traz aquilo do espontâneo, que é também valioso. Mas, voltando ao ponto, se nós queremos alcançar nacionais, e se o nosso formato de culto é um formato que tem sido um obstáculo para isso, precisamos refletir e saber o que vamos flexionar. O que nós vamos flexibilizar dentro do nosso formato de culto. Eu acho, sim, muitas das vezes, nós precisamos olhar para isso. Tem uma família aqui que nós temos convivido com eles, e nós temos acompanhado dados de uma religião, de uma denominação cristã, né, que não confessa a fé protestante como a nossa, e tem crescido significativamente. Eles reproduzem isso para nós. Vêm muitos portugueses chegando à igreja deles. E quando eu fui olhar qual era a igreja, eu percebo que aquela é uma igreja, é uma religião, que é estritamente formal o seu culto. Então, o católico transicionou, o português católico transicionou de uma fé para outra, mas aquilo não foi tão abrupto para ele, aquilo não foi tão duro para ele, e talvez facilitou com que ele se adaptasse ali. Nós precisamos entender que o evangelismo é o primeiro passo. Depois há todo o processo do discipulado, que vai acontecer dentro do ambiente religioso, dentro do ambiente eclesiástico. Então, para isso, nós precisamos entender se nós não precisamos adaptar alguma coisa do nosso culto, da nossa prática de culto para isso.